Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora. Sou eu, André Arruda, e este é mais um Bom Dia. Bom dia. Oh, bom dia para quem? Espero que seja para você, porque para mim pode ser também, né? É, a gente fala assim de, como é que é? Incentivo, né? Aquelas coisas assim que a gente sempre fala, né? É, o, é, Ontem eu estava falando sobre um atentado, né, em Nova York. Encontraram, né, o suspeito, né, e foi preso pela polícia. O nome dele é Frank James, né? Ele é suspeito de abrir fogo dentro de um vagão no metrô de Brooklyn, Nova York. Foi preso na tarde de hoje, após passar um dia sendo procurado pela polícia. E contou que o homem foi detido no bairro do East Village, a mais de 7 quilômetros de distância do Brooklyn, onde o crime foi registrado. O fato é que ele vai ser autuado por crime de terrorismo, gente. Aí não se sabe como é que vai ser a situação do cara, né? Bem, olha só. Os encontros dos pastores com o Bolsonaro colocou sigilo. Isso é uma confissão de culpa? Com certeza. Ele acredita na certeza da impunidade e na certeza de que ele vai ser reeleito. Não vai. Não vai. E outra, né? Aqui tem uma pesquisa que está dizendo aqui que o que estava falando aqui? Tá tendo uma pesquisa aqui dizendo que o Lula pode ganhar no primeiro turno, mas tem uma outra dizendo que a distância entre o Lula e Bolsonaro chegou ao menor nível, a diferença de 5 pontos só. Mas eu não sei como é que está essa situação mesmo, né? Até mesmo que a gente tem que ficar esperto, né? O fato é que o Moro, que queria ser presidente, pulou de um partido para o outro, está arriscado até de nem sair deputado, nem sair candidato a deputado, por São Paulo. Isso porque ele deu um endereço para ser o domicílio eleitoral em São Paulo, um flat, que não sei se é dele, se deixa de ser, mas a verdade é que ele não tem a acusação é que ele não tem residência fixa em São Paulo, então ele não pode se lançar candidato por São Paulo, né? Eu não sei por que esses caras insistem em querer se candidatar para São Paulo. Ah, se candidatar lá no Paraná, caralho. Ô, porra. Entendeu? Puta que pariu, cara chato dos infernos. Mas, por essas e outras, é capaz do Moro nem conseguir se sair candidato, tá? Os líderes partidários estão dizendo que o Arthur Duval, que foi por unanimidade aprovado
o pedido de cassação, né, no Conselho de Ética. Está dizendo que ele no plenário ele vai ser cassado. Não sei quando é que vai ser essa, votação, vai ser daqui a 15 dias. 15 dias, então hoje é dia 13, no fim do mês de abril, será o fim da carreira política do Mamãe Falei, né. A Ucrânia denuncia crematórios e tem nova ajuda dos Estados Unidos. Esse é nós estamos chegando quase no 50º dia de guerra, né. E uma das acusações, que a Ucrânia está fazendo em relação à Rússia é que está usando fósforo branco, é uma arma química, tá. E não é permitido, né, o uso de armas químicas, né. Que é arma química? É veneno, né. É você jogar uma bomba que espalha veneno e as pessoas morrem envenenadas ou elas têm uma forte intoxicação, coisas assim desse tipo. Então, é bem sujo, né. O TCU abriu processo para fiscalizar a compra do Viagra por militares. O que que aí essa história do Viagra vai continuar e virou piada, né, virou piada, né. Então, tá aqui o conselheiros tornam o José Mauro Coelho, que é indicado ao governo a ser apto a ser presidente da Petrobras, então vai ser elencado aí, mas falaram que o governo está perdendo poder dentro da estatal, então. E o governo também anunciou um aumento, um reajuste de 5% aos servidores, só que isso não cobre nem o buraco do dente, né, já que a inflação no Brasil chegou a 2 dígitos, 5% é o quê, né. Então não teve aumento real, né. E ainda por cima, os militares, que já receberam muitos aumentos nesse governo, vão ser beneficiados por esses 5% também. Ou seja, é uma sacanagem sem tamanho, tá. A cúpula do PT aprovou a coligação com o PSB em indicação de Alckmin para ser vice de Lula, né. Vai ser uma treta dentro das instâncias internas, né. Hã, teve um navio aqui, né, na Rússia que teve um grande dano de explosão, né. Hã, as entidades estão dizendo que isso é migalha por interesses eleitorais, é eleitoreiro. Não, mas a gente sabe que todas as ações são eleitoreiras, inclusive teve um escândalo envolvendo o MEC, mais um, né, de escolas fake, né. Aí o que que é isso? É dado entrada, né, no a abertura de um processo de construção de escola, né, para uma determinada cidade do interior, geralmente dos redutos eleitorais aí do Piauí, de outros estados aqui do Nordeste, e o esse e esse e esses recursos são anunciados com grande pompa, né, fala assim: "Ó, vai ter escola na cidade, construída pelo governo, vote nos candidatos do governo, pá-pá-pá, pá-pá-pá". Só que a construção completa da escola não está previsto no orçamento. Só 1%, só para dar o pontapé inicial, para dizer que vai ter escola. Quando que essa escola vai ter? Não se sabe. Na verdade é nunca, né. Vai ter essa escola na cidade, mas vai servir para fazer uma bela de uma propaganda para eleger deputado picareta, né. E o Queiroga pedir revisão de veta kit covid, esse Queiroga é um palhaço, né. O cara consegue ser pior que o Pazuello.
Dá nojo, né? Pazuello, né? E, na verdade, dá nojo desse. Na verdade, assim, nunca vi um governo como esse, o governo federal, que instiga em nós todo o ódio e nojo que a gente sente à caserna, ao militarismo, ao, ao protofascismo, ao conservadorismo, né? É ódio e nojo, né? A gente tem ódio e nojo desse povo aqui. Aqui está falando de esporte, está falando que o Corinthians ganhou o Desportivo Cali com gol contra, que o, que o Galo empatou com o América Mineiro, que o Fortaleza perdeu para o River fora de casa, e aí são 2 derrotas, né? Complicado. O, o Flu perdeu de 3-0 do Junior Barranquilla, da Colômbia, né? São coisas aí do futebol. Ah, não, ainda teve a Champions, né? Ainda teve a Champions League, né? Champions League teve a vitória. ah, teve aqui algum. Teve aqui a vitória do. Deixa eu ver aqui. Teve a vitória do Liverpool. Não, empatou. O Benfica e Liverpool empataram em 3-3. Que jogo, né? Mas como o Liverpool ganhou do Benfica em Portugal, ficou com a vaga. Atlético de Madrid e Manchester City empataram em 0-0. Teve treta no vestiário, mas foi a semifinal da Liga dos Campeões, né? Então foi 1-0 o jogo de ida, empatou no jogo de volta e vai ser pesado a Liga dos Campeões, né? Porque a semifinal vai ser Liverpool contra Vídea Real, né? E Manchester City contra o Real Madrid. Tem gente que vai apostar que o campeão vai ser desse lado aqui, entre Manchester City e o Real Madrid. Esse jogo pesado, né? E aqui teve algumas surpresas, né? O Vídea Real eliminando o Bayern de Munique, né? Acho que foi a única surpresa dessa competição, né? O único que parece fora aí da brincadeira aí é o Vídea Real. Mas está fazendo uma boa campanha, né? E olha só que curioso, né? São 2 ingleses e 2 espanhóis para disputar o título da Champions League, que vai ser no Stade de France, no dia 28 de maio. Isso promete, promete. Promete mesmo. Vamos ver como é que vai ser essa história aí. Gente, é quinta-feira, mas é uma quinta com cara de sexta, né? É verdade, quinta com cara de sexta-feira, né? O... Nós estamos às vésperas de um período prolongado de descanso ou de farra, né? Essa é que é a grande questão, né? Vai ter farra ou vai ter descanso, né? Quando eu ouvia a rádio CBN, né? Aí tinha lá o jornal da CBN do meio-dia e eles falavam assim, como é que é? Pé na jaca ou temperança, né? Eu mesmo acho que é melhor uma vida de
esse final de semana ser um final de semana com uma temperancinha, né, porque já viu, né, eh, eu acho, né, eu entendo, né, que a melhor coisa a se fazer é ter uma coisa mais tranquila, mais calma, com mais paz. Às vezes é difícil, mas são oásis que encontramos num deserto. É uma coisa estranha, né? Algo bom em algo teoricamente ruim, né? Não é, digamos assim, ruim. Nossa vida é muito agitada, tem um monte de coisa, né? E às vezes a gente precisa, ó, respirar, respirar. Estamos praticamente afogados de tanta coisa, tanta preocupação, tanta coisa a fazer, tanta coisa a pensar, tantos planos para o futuro, tantas incertezas. Acho que o ponto é esse, incertezas. Nós vivemos num mar de incerteza, estamos afogados em incerteza. E a gente tem que respirar. Eu acho que talvez o remédio para a incerteza chama-se esperança. Porque você acredita num caminho a se seguir e ele vai se construindo conforme você vai fazendo as coisas. E é isso que talvez precisa fazer sentido para todos nós. Ah, falar em coisa de mídia, tem gente que tá falando do novo disco da Anitta que saiu. É, legal, né? Mas o mas a gente tem que ter esse pensamento, sabe? Esse pensamento de respirar, respirar um ar puro, respirar é colocar ar para dentro do corpo, oxigenar a mente. A gente precisa ter essa oxigenação da mente, porque a gente nem percebe, porque a respiração é um movimento involuntário. Mas, às vezes, a gente não está respirando, não está tomando o ar necessário para fazer o nosso corpo funcionar plenamente. A gente está ofegante. A gente fala, 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 fala e falta ar. Respire. Respire. Tome um ar fresco. É esse é isso que eu digo para vocês nesta quinta-feira, véspera de feriado. Lembrando que sexta-feira, dia 15 de abril, não vou fazer o episódio de Bom Dia para Quem, tá? Que eu vou estar jejuando, rezando e que você nos próximos dias, meses e anos possa nesses próximos dias, meses e anos, nossa senhora, eu tô colocando muito longo prazo, mas a curto prazo, esse final de semana aí, esses 4 dias, quinta-feira, não, sexta-feira santa, sábado de aleluia, que nós vamos meter o pé nos bonequinhos do Bolsonaro, né? E domingo de Páscoa, que aí é domingo. Eu entendo que domingo de Páscoa, a Páscoa ele trabalha muito com renascimento, né? E
e é um período de celebração que poderia ser igual ao Natal, mas eu entendo que é um clima diferente, até mesmo porque a Sexta-feira da Paixão é uma sexta-feira marcante por ser algo triste. Ele trabalha muito com a sensação de perda, né? Mas o ganho depois da perda parece ser muito mais marcante do que apenas um ganho do nada. Eu sempre lembro da história da vaquinha que me contaram há cerca de 14 anos atrás. Era a história de uma vaquinha que era o sustento de uma família, né? Só que essa vaquinha morreu, né? Houve uma perda muito grande e a família teve que se readaptar, né? Teve que plantar, teve que mudar as coisas e no fim deu tudo certo. Ficaram com uma vida melhor do que com aquela vaquinha. Às vezes nós temos vaquinhas, são zonas de conforto. Só que essas zonas de conforto, elas acabam se transformando em bolhas de conforto. E bolhas são frágeis. Quando você estoura a bolha, você se vê sem chão. Mas depois, quando você vivencia as fases do luto, você consegue buscar uma forma de se superar. Superação talvez seja um grande legado da vida. E é isso que a gente tem que colocar. Gente, um beijo no coração de vocês, uma boa quinta, uma boa sexta, um bom sábado, um bom domingo e eu volto segunda-feira com o episódio número 60, né? De Bom Dia Pra Quem? Então, dia 18. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Eu tava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Deu problema, eu estou devendo. Eu fiquei as eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio para a gente poder votar, tá? Então é o seguinte, vote certo, mas antes faça o título, faça acontecer, porque
Votar em reality show é facinho. Fazer textão no Facebook é facinho. Tuitar que nem louco é facinho. Mas a gente precisa de apertar o número certo e teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então, vamos regularizar o título? Bora!